Sou o Elson. Hoje eu vou iniciar com vocês, falar um pouquinho sobre a SAP 2 também, tá? Então, vou iniciar com o nosso vídeo e logo após a gente já começa a falar sobre a SAP 2. Quando você pega o cartão na mão, dá a impressão de que é uma coisa só, mas não é não. São 5 camadas de plástico diferentes. Por fora, na parte mais externa do cartão, vai ter uma coisa transparente bem fininha, que aqui eles chamam de overlay. Na frente do cartão ela é absolutamente transparente, mas atrás a gente tem a tarja magnética. Aqui no Brasil ela praticamente já não é mais usada, mas os cartões vêm com ela porque lá fora, em alguns lugares, ainda é importante. Um pouco mais para dentro, a gente vai ter aquelas folhas que você vê imprimindo, uma da frente do cartão e a outra a parte de trás. E no meio tem um recheio que é a parte mais legal de todas. É um circuito de fios de cobre extremamente finos que vão formar a antena do cartão de crédito. Você já viu a gente falando sobre isso em outros vídeos aqui no Manual do Mundo, mas a gente nunca conseguiu ver com tanta clareza assim. Essa parte que parece uma molinha é onde vai ser o contato com o chip do cartão, e a parte que parece um circuito de corrida é a antena. Quando você aproxima o cartão da maquininha, ela solta um pulso eletromagnético que gera energia nesses fios, nessa bobina. Isso vai ativar o cartão, que manda uma mensagem via rádio de volta usando essa antena. Essa máquina que faz o sanduíche dos cartões usa um sistema de ultrassom para fazer uma solda provisória, porque para juntar tudo mesmo, o sanduíche precisa ir para um forno. Lá a placa fica 20 minutos a 130 graus Celsius e uma pressão de 10 vezes a pressão atmosférica. E depois ainda passa por uma prensa fria. Agora sim o cartão pode ser cortado e ficar naquele formato que você estava esperando. O item de segurança que vem agora, que é super controlado aqui dentro, é o holograma. Ele vem numa bobina com milhares e cada um tem um número específico. Para passar para o cartão, existe um clichê, que é uma espécie de um carimbo quente, que tira da bobina e ao mesmo tempo já cola em cima do cartão pela alta temperatura. Se vocês conseguem. Então, pessoal, boa noite novamente, né? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho também sobre investigação de acidentes, análise de risco. Vamos sair um pouco daquela questão da SAP 1, vamos começar a falar sobre a SAP 2 agora, tá bom? Quem de vocês já teve curiosidade de dar uma olhadinha na SAP 1, na SAP 2? Quem está aqui comigo? Só eu ainda não olhei, não. Preciso olhar lá. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje, então eu vou fazer uma apresentação para vocês, né, sobre o que é essa questão de investigação de acidentes. Quando, quando acontece um acidente, o que eu faço primeiro? Qual que é o procedimento correto? Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho. Vou iniciar a apresentação aqui só um momento. Então, pessoal, olha só, aconteceu um acidente dentro da empresa. Agora eu vou abrir a SAP para vocês para a gente contextualizar isso. Mas a primeira coisa que eu faço quando acontece um acidente de trabalho, o que é? Socorrer a vítima, né? Dar atenção para a vítima, uma vez que pode estar em estado grave. Dependendo do acidente, né, a pessoa pode virar óbito dentro da empresa. Então, antes de qualquer coisa, dê o suporte básico à vida do trabalhador, tá? Através de quê? Primeiros socorros. Um dos primeiros socorros mais importantes é ligar pro SAMU, ligar pro bombeiro, solicitar ajuda, né, especializada. Após isso, o que eu faço? Eu posso fazer os primeiros socorros e manter a pessoa viva, né? Fazer um curativo, dependendo do tipo de acidente. Mas todos os acidentes, em primeiro momento, devem ser considerados acidentes com grande potencial, pois ainda não se sabe o que realmente aconteceu. Eu não sei se eu já dei um exemplo para vocês de uma pessoa que cortou o dedo nessa altura aqui, parecia não ser nada. Foi ao hospital, deu 2 pontos.
né? Uma semana depois o dedo começou a ficar roxo e não mexia mais, né? A pessoa voltou ao médico, fez um raio-x e o tendão do dedo aqui, esse tendão, foi rompido nessa altura aqui e veio parar na palma da mão. Então parece que não é nada, mas fique atento, né? Pode ser um acidente mais sério. Então, indiferente da responsabilidade, a vítima deve receber os primeiros socorros. O que nós mais temos dentro da empresa são pessoas que julgam, são julgadores do acidente, né? As pessoas olham e falam, mas foi culpa do funcionário. Nem sempre. E o intuito principal da investigação de acidentes, do cuidado que a gente tem que ter, não é achar culpados. É evitar com que o acidente aconteça novamente com a mesma pessoa ou com pessoas diferentes. É não incorrer no erro novamente. É isso que nós precisamos pensar, tá? Então, quanto à responsabilidade, isso fica de forma secundária, né? E no caso da enfermaria, por exemplo, dentro da empresa, nem todas as empresas têm. Geralmente, muitas das vezes, o técnico em segurança vai fazer esse trabalho, né, de primeiros socorros, vai fazer o trabalho de acompanhamento em INSS, acompanhamento em hospital. Então, fica muito a cargo do técnico também. Nesse decorrer, o que eu preciso fazer? Né? Colher depoimentos de testemunhas, verificar se alguém viu, né? Para investigar um acidente, gente, é preciso exercitar essa questão de percepção, igual nós já falamos antes. Aprender a perceber as coisas que acontecem ao redor, tá? Um acidente de trabalho deixa rastros. Não tem jeito de acontecer sozinho ou de você não descobrir o que aconteceu, tá? E na maior parte das vezes, sempre há pessoas que testemunham o fato ocorrido. Então, logo após encaminhar a vítima aos serviços relacionados à saúde ocupacional, ou seja, encaminhar para o hospital, encaminhar para o ambulatório, dependendo onde você estiver, você deve retornar no local onde houve o evento, preservar quaisquer evidências, né, e começar a entrevistar os envolvidos, diretamente ou indiretamente. Por que que eu faço isso de imediato, gente? Vocês têm noção? Pessoal, Abrir a CAT com informação na CAT. para abrir a CAT, né? Nós fizemos isso na primeira atividade, não foi? Tem que ter informação também, né? Pra você estar pondo ali, pra você estar preenchendo. Como que eu vou abrir uma CAT sem saber o que realmente aconteceu? E qual que é o prazo que eu tenho para abrir a CAT hoje, gente? 24 horas. 24 horas. 24 horas úteis, não é isso? O que são 24 horas úteis? Dias da semana, dias normais. Sem Se, sábado e acon domingo. se aconteceu no sábado, o expediente da empresa no próximo domingo, o que que eu faço? Eu vou abrir na segunda-feira, tá? Não existe expediente domingo para a empresa, então segunda-feira, quando ela inicia. Eu vou abrir essa CAT na segunda-feira. Pode? Pode, tranquilo. Ah, professor, eu perdi o prazo. Passou das 24 horas, o que que eu faço? Esse aí eu não sei, não. Essa informação. E aí, Thiago, o que que você acha? Deve ter alguma outra forma de estar recorrendo a isso, né? Quem pode abrir a CAT? O técnico? Nós podemos, né? Os técnicos. Engenheiro também de segurança deve poder, né? Vamos lá, então. Qualquer pessoa envolvida no acidente ou próxima da pessoa acidentada ou próxima da empresa pode abrir a CAT. Eu Desde ouvi falar que até ir diretamente no INSS pode abrir? o INSS abre a CAT quando o funcionário chega lá.
para poder dar a entrada no benefício, não tem a CAT. Mas ele apresenta um atestado médico, ele apresenta um laudo médico dizendo que foi acidente de trabalho, só que a empresa não fez a CAT. Sem a CAT não há afastamento pelo INSS. Então, o INSS vai abrir a CAT à revelia. O que significa isso? Significa que a empresa não deu o suporte necessário, ou ela quis negligenciar o acidente e o cara precisou do INSS. O INSS vai abrir a CAT. Só que quando é que eu dou entrada no INSS? Quem sabe? Quando você é afastado mais de 15 dias? Mais de 15 dias. Até 15 dias a empresa paga. Do 16º para frente você vai receber do INSS. Mas espera aí, se a CAT são 24 horas, 15 dias depois o INSS vai abrir essa CAT? Acho que não. Mas Quem capaz mais? que sim. Boa, Luísa, boa. Eu acho que não, mas capaz que sim. Eu acho que conseguem, por ser do governo, né? Aí podem tudo. Gente, o prazo legal são 24 horas. Mas se em 24 horas eu não tenho os dados necessários para abrir essa CAT ainda, porque hoje para abrir a CAT eu preciso de quê? No mínimo um atestado médico, não é isso? É. Sem atestado médico eu não abro CAT hoje no E-Social, né? Ela vai ficar uma CAT parcial e CAT parcial não sobe no evento S2210, que é o evento do E-Social que compreende a CAT hoje. Então eu preciso do atestado médico. Às vezes o funcionário fica na fila para ser atendido um dia inteiro. Depois que ele é atendido, para o médico repassar e deixar um atestado com ele, vai mais um dia. Então eu já perdi o meu prazo. Posso abrir com prazo atrasado? Posso. Devo? Não devo, mas eu posso. Olha só que coisa estranha, né? Por quê? Passou do limite da data da CAT, eu estou sujeito a multas relacionadas ao INSS, multas previdenciárias, tá? Porém, se eu não abrir a CAT, é pior, porque quando ele for para o INSS e precisar da CAT, eu não tenho. E se eu não tenho a CAT, o INSS vai abrir essa CAT à revelia. Aí significa que o Estado vai abrir os olhos para a empresa. Então, mesmo que você não tenha todos os dados, assim que você conseguir, fez a investigação, constatou corretamente que foi acidente, corre e abre a CAT. É menos pior do que se você deixar de abrir, certo? Então, é importantíssimo que a gente esteja atento a isso. O que que acontece muito? Quando a investigação é bem feita, eu consigo ter evidências de que se aconteceu realmente o acidente ou não aconteceu o acidente. Tá? Por isso que é importantíssimo que a gente faça a investigação correta, tá? Para que o funcionário não tenha tempo de negligenciar ou esconder algum fato, tá bom? Por exemplo, eu já acompanhei alguns casos, eu vou contar aqui para vocês. Tinha casos na época de fazenda, né, que o pessoal tinha muita reclamação com relação a buraco de tatu. O que que é isso? Buraco de tatu, a pessoa estava despendoando milho ali, fazendo a limpeza no milho, de repente pisava no buraco e torcia o pé. Você não tem como andar olhando para baixo numa roça de milho. Então, o que que acontecia? O pessoal pisava e torcia o pé. Um belo dia, uma trabalhadora chegou, não falou nada para ninguém, e eles iniciavam na roça mais ou menos 6 horas da manhã. 9 horas da manhã, ela pediu atendimento, falando que tinha pisado num buraco de tatu e que precisava ser encaminhada ao médico para poder ir embora. Falei, beleza, vamos atender, tudo certinho. Só que não tinha nenhuma testemunha que ela realmente pisou num buraco de tatu. Aí a gente começou a questionar a que momento foi, né? Como aconteceu. E toda vez que a gente questionava, ela contava uma história diferente. Começou a ficar estranho. Imagina, se você trabalha com 55 pessoas num espaço reduzido,
Ninguém viu ela pisando nesse buraco? Chegou com o pé torcido. Já começou a E entender, mais ou né? menos. Houve uma simulação. Nós apertamos tanto ela que ela falou assim: olha, eu pisei ontem, só que ontem eu não senti nada. Eu senti essa noite e hoje cedo eu esqueci de avisar. O que vocês acham? Um pé Cadê as torcido não tem testemunhas como de você não. ontem? Aí você já começa a apertar mais, não começa? Hum. E conversa vai, conversa vem. Você sempre faz eu gosto muito do método de investigação que eu vou mostrar para vocês, que chama 5 porquês, né? Ah, eu pisei no buraco de tatu. Por que que isso aconteceu? Aí a pessoa conta a história. Contou, 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 beleza, mas por quê? Né? Ah, eu estava distraída. Por que que você estava distraída? O que aconteceu? Conta para mim. E aí você começa, vai puxando a língua da pessoa. Apertamos mais um pouquinho, vocês não têm ideia do que nós ficamos sabendo. Até que ela contou o real acontecimento. Nós iríamos abrir CAT por um buraco de tatu, aonde ela teve uma fissura no pé. Ela não chegou a fraturar, não. Ela fissurou o osso. Fissura nada mais é do que uma trinca, tá, gente? Trincou o osso do pé. Nós apertamos tanto que ela falou: não, eu. Deus é E mais, aí? vai saber que manobra que essa mulher tava fazendo no banheiro. Ela foi Quem lavar sou o eu pé para com o pé julgar? na. Nesse momento, cabe julgamento? Não cabe, né, gente? Olha só o que que nós evitamos. Evitamos uma CAT, né? A funcionária foi advertida por mentir, por tentar fraudar um procedimento da empresa, e serviu ainda para que as pessoas vissem o real, a real necessidade de evitar o tipo de acidente, porque nem todo acidente seria considerado CAT e daria afastamento. Então a gente é, meio que inibiu isso. E aí abrimos os olhos para quê? Para o volume de acidentes que aconteciam por pisar em buraco de tatu. Na visão de vocês, nós temos que trabalhar de forma proativa. Eu falo muito isso, né? Não é reativo. Então, já que não foi um pisando no buraco de tatu, tá tudo bem? Então, tudo Não. bem, não tá. Não é machucado, né? Não, né? Ela poderia ter pisado num buraco de tatu e poderia ter se machucado. Então, vamos criar um procedimento agora para que as pessoas não pisem mais em buraco de tatu. Nós pegamos uma pessoa e essa pessoa passou a ser o apontador. Ele entrava no milho, agora não mais para poder fazer despendoamento, tirar, fazer a limpeza. Ele andava só procurando buracos de tatu e colocava uma bandeirinha para sinalizar. Chique. Sabe por que disso? Porque você não pode fechar o buraco do tatu. É a mesma coisa de você trabalhar numa roça e encontrar cobra e ir lá e matar. Você está incorrendo em crime ambiental. Você pode ser preso por isso. Hoje em dia no Brasil são duas coisas que dá cadeia, né, gente? É atrasar a pensão e matar animal. Principalmente se for animal silvestre. Então, se vocês trabalharem em algum ponto, em algum momento, na área, na zona rural, fiquem atentos a isso, né? A área rural, ela tem muitos problemas que podem incorrer aí, certo? Então, fiquem atentos. Mas a investigação ela serve muito para isso, para a gente estar bem atento a essas atividades. Olha só, no caso de haver mais testemunhas, sejam separadas e distanciadas quase que imediato. Para quê? Para que não combinem nenhum tipo de versão, né?
E tente não passar a responsabilidade do ocorrido nem para a vítima e nem para quem está sendo investigado. Por quê? Porque nesse momento a gente não busca vítima. Desculpa, a gente não busca culpado. Nós temos uma vítima e houve uma lesão, certo? Então é necessário que a gente preste os primeiros socorros e encontre a causa. Não encontre quem, mas a gente encontre a causa do acidente. Tranquilo? Né? Já encaminhou a vítima para os cuidados médicos, preservou o local do acidente, entrevistou as testemunhas. Qual que é o próximo passo? Entrevistar a própria vítima. Quem mais pode dizer o que aconteceu sem ser a pessoa? Ela mesma, não tem jeito, né? Ela vai contar para você a real versão dos fatos. E você vai confrontar isso com as pessoas que foram testemunhas. Porque tem um ditado que fala o seguinte: existem sempre três lados de uma história: a minha, a sua e a verdade. Certo? Oxe, Ué, não é não, Luísa? não, a minha já é verdadeira. Ué. Entendeu? Olha só. Tem o meu lado também que viu de forma diferente. Será que eu estou errado? Será que você está errado? Não. São só versões do mesmo fato. E nós trabalhamos com fatos. É igual aquele trem de falar, eu sou responsável pelo que eu. Como é que é? Eu sou responsável Pelo pelo que que eu eu. digo, não pelo que você entende, Isso. né? A forma que você vai entender, ela é só sua. O que eu estou tentando dizer é só minha. E quem é que está errado? Ninguém está errado, né? São somente formas de falar. Mas nesse caso aqui nosso, existe um evento, existe um acontecimento, um fato. Então eu não posso o tempo todo, eu vou acreditar no acidentado, porque ele não vai estar mentindo, né? O cara está sentindo dor, o cara tá passando mal ali, não vai mentir. Será que não? Aí que ele Né? vai pra se safar. Tem É a- muitos que se agem na fé, né? Não tem jeito. Não tem como, gente. O ser humano é automático dele. Nós temos na nossa mente, no subconsciente nosso, nós temos um negócio que faz o seguinte: ou luta ou fuga. Você tem as duas saídas na sua vida sempre, certo? Ou eu vou inventar alguma coisa para me safar daquilo ali, ou vou fazer de vítima, né? Nunca a culpa vai ser minha. A culpa é da máquina, a culpa é do procedimento, a culpa é do chefe que mandou fazer, a culpa é do colega que colocou o pé na frente para você atravessar. A culpa é de quem esqueceu a máquina ligada, a culpa é de alguém. Nunca alguém vai falar para você assim: não, a culpa realmente é minha, eu falhei, o procedimento estava certinho e eu não cumpri. Dificilmente você vai ouvir isso, tá? Aí você começa a perguntar à vítima, né? Pergunta à vítima o que aconteceu, como que ela estava sentindo naquele dia, né? Se havia dormido bem a noite anterior, se estava se sentindo bem para realizar a atividade, né? Confronte-a perguntando o tema do DDS do dia. Olha a importância do DDS, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu não acredito em DDS, Diálogo Diário de Segurança. Mas essa é a opinião minha, o Elson, professor, opinião pessoal, tá? Por que opinião pessoal? Eu acho que nós não temos maturidade para falar de temas diferentes todos os dias. Eu acredito muito mais no DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Por quê? Porque na segunda-feira eu falo sobre um tema e observo terça, quarta, quinta e sexta se o trabalhador assimilou aquilo que eu falei. Na próxima segunda-feira, eu retorno ao tema anterior, pergunto se houve aprendizado e aí sim eu passo um tema novo, certo? Mas isso é um conceito meu. Existem outras pessoas que acreditam demais no DDS. E tá tudo bem. É a vertente de cada um, entendeu? Busque identificar se a vítima já se envolveu em outros acidentes, em outros eventos, né?
Será que ela é recorrente no mesmo acidente? Existe casos assim, gente. Tá? Assim como com as testemunhas, peça para que ela descreva em uma folha A4 a sua versão do ocorrido, né, e assine a própria declaração. Gente, é importante que você coloque o funcionário para assinar o depoimento dele. O acidentado tem que assinar o depoimento que ele deu. Significa que ele concorda com o que está escrito, certo? E ele se torna responsável pelo que está anotado ali. Se você não colhe a assinatura, sabe o que ele vai falar lá na frente? Eu não disse isso. Eu não falei dessa forma. Eu não sei o que está escrito aí. Acho que inventaram isso. Pode ter certeza. Vai falar. Tá? Então, se resguarde. Pegue a assinatura do acidentado, do envolvido no acidente. Pegue a assinatura das testemunhas envolvidas no acidente. Tá? E aí sim você vai começar a encontrar as causas básicas. Normalmente, na fase de entrevista com o acidentado, você já vai descobrir e já vai ter uma ideia da causa raiz do evento. O que que é causa raiz? O que que vocês entendem como causa raiz? A causa principal. Onde tudo começou, qual que foi o ponto principal, o ponto chave para que aquilo acontecesse, certo? Mas nem sempre a causa raiz é aquela que entendemos como óbvio. Às vezes parece tanto que o cara está totalmente errado, e quando você vai começar a investigar o acidente, você vai ver que não é tudo aquilo que você imaginou. Então, qual que é o grande segredo? Não criem juízos de valor de imediato. Quando você já chega para investigar e coloca na sua cabeça que o acidente aconteceu por culpa do funcionário, nada vai tirar isso da sua cabeça. Tudo que você fizer vai jogar ele para onde? Para o acidente. Tudo que ele disser vai depor contra ele, porque você já tem uma predisposição a ir contra o trabalhador. Então, deixe do lado de fora dessa investigação o eu acho. Não acha nada, não. Tenha, vamos dizer assim, responsabilidade com o que você está fazendo ali, responsabilidade com o acidentado, né? E muito mais atenção, porque isso pode, daqui a pouco, prejudicar o trabalhador, pode influenciar no INSS dele, né? Se eu não considerar como acidente de trabalho, ele não vai pegar um auxílio acidente, vai pegar um auxílio doença, que aí já não gera estabilidade, né? O auxílio doença não vai ter estabilidade, não vai ter as garantias de emprego que todo trabalhador precisa. E isso passa muito por nós também. Então, não seja cruel, mas também não seja bonzinho demais. Seja justo. Esteja do lado da verdade, sempre. Essa é a ideia de segurança no trabalho que eu gosto, né? É estar do lado da justiça, do que é justo realmente, né? Não aqui a justiça que a gente fala sobre lei, tá? Muitas das vezes a gente cumpre a lei, mas não faz justiça. Fazer justiça é dar poder de equidade para o trabalhador, para a empresa, né? Daqui a pouco, numa trabalhista, uma reclamatória trabalhista, quem que leva vantagem? Sempre é ao lado da empresa, não tem jeito, né? Se ela tiver com tudo certinho, tiver organizado, o trabalhador não ganha de jeito nenhum. E cabe a você cuidar dessa documentação certinha para que a empresa não perca, né? Mas também cabe a você cuidar do funcionário para que ele não seja necessário isso, né? Tenha os cuidados necessários para que ele não sofra um acidente, não se machuque. Então seja proativo, não reativo. Buscar incongruências nos depoimentos. Após entrevistar todos os envolvidos, você deve analisar as declarações e anotações que você fez e tentar entender se existem congruências, né? Onde você está, onde estas estão, né? Então, o que que é essa congruência? Se todos estão falando a mesma língua, né? Se não está parecendo que é algo combinado,
né? Se o trabalhador realmente tá falando a verdade ali, se existe coerência, se existe verdade no que foi dito, tá? A depender dos profissionais envolvidos, é possível que os mesmos, devido a medo da demissão, ou devido aos seus caráteres, né, podem dar informações inverídicas, ou seja, pode mentir nessa investigação sua, com o intuito de suavizar um erro, né, mas principalmente a vítima possam ter cometido. Uma dica: nunca faça acariação. O que é a acariação? É confrontar um contra o outro ali, perguntando quem está mentindo. Você não leva nada com isso. É importante lembrar que aqueles profissionais têm um convívio diário e podem ser amigos ou inimigos. E uma acariação pode levar os ânimos dos envolvidos ou até mesmo em outras oportunidades. Então você pode ali criar uma animosidade desnecessária, né? Já vi muitos casos evoluírem aí para uma briga mais severa, colegas de trabalho que chegam a agredir os outros, né? Então não há necessidade de você colocar os dois confrontando um ao outro, né? Acho que nós temos maturidade suficiente profissional para poder identificar realmente um acidente. Identifique as causas básicas e a causa raiz do acidente de trabalho, tá? Então, você deve fazer uma investigação de acidentes baseada em algum procedimento, os quais a gente vai mostrar para vocês. Eu tenho os 5 porquês, eu tenho o Pareto de Ishikawa, eu tenho a árvore de causas, né? Nós vamos falar sobre os 3, mas a árvore de causas eu acho que é um pouquinho complicado de entendimento nesse início. O que a gente pode fazer? Nós temos uma SAP que trabalha a espinha de peixe ou Pareto de Ishikawa, tá? Diagrama de Ishikawa. E também nós temos os 5 porquês, que é um ícone fácil e rápido de identificar. Você podia falar dessa espinha de peixe aí, né, lá na SAP. Exatamente. Vamos falar sobre ela. Aqui na atividade, né, eu até tinha separado aqui para a gente falar sobre árvore de causas, mas árvore de causas eu não me sinto tão à vontade de falar com vocês aqui, porque eu acho que ela é um pouquinho mais avançada do que o Pareto de Ishikawa, ou o diagrama de Ishikawa, que é o espinha de peixe, e também dos 5 porquês, que eu acho que é o mais simples e mais fácil de entendimento, tá? Então eu vou abrir a SAP aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa atividade, tá? Deixa eu só fechar aqui. Cadê aqui? Olha só, o que eu vou investigar nessa atividade? Vocês sabem? Quem já leu aí? Luísa, Ai, oi. diga aí. Peraí, eu tenho que ver qual que é essa daí, ué. Eu acho que eu tô errando aqui. Eu achei que era 2 esgoto, mas não é não. Né, não. É a caixa d'água. É a caixa d'água. Exatamente, isso aí. Olha só. Então, tava. Tá, pode falar, tchau. Não, pode dizer. Não, pode ir. Então tá. Né? Eu tenho uma empresa, a chamada Compact Metalúrgica, onde você é técnico em segurança no trabalho. Há uma caixa d'água com 12 metros de altura. O que eu preciso fazer, gente? O que eu vou precisar fazer aqui? Colher dados. Olha o quanto é importante a gente começar o acolhimento desses dados, né? Eu preciso identificar 12 metros de altura. Já é trabalho em altura? Sim. Anota em algum lugar. Vai anotando, sabe? Pegando os detalhes, né? Onde você é técnico em segurança no trabalho, uma caixa d'água de 12 metros de altura.
que é utilizado no abastecimento do Parque Fabril, também no sistema de combate a incêndio. A limpeza da caixa d'água é feita anualmente. Anualmente, uma vez por ano, beleza. Por uma empresa terceirizada. Esse terceirizado aqui vai estar onde? Está aqui no anexo 1, né? Dados adicionais. Deixa eu abrir aqui. Olha só os dados adicionais. Nome dos terceirizados, quanto tempo trabalham na empresa, né? O relato está tudo aqui, ó. As imagens. Então, bacaninha, beleza. Continuando. A administração da compartimentalúrgica, com a intenção de que a limpeza fosse feita quando os funcionários não estivessem trabalhando, ou seja, para ganhar tempo, resolveu contratar a empresa para fazer uma limpeza no dia 7 de setembro. O que acontece dia 7 de setembro, gente? Feriado. Feriado. Né? Feriado, então, você não trabalha. A empresa para. Dia ideal para poder fazer a limpeza da caixa d'água, não é isso? Para eles foi. Isso. Só que olha só, feriado nacional, antecipando a data programada e sem avisar você. Significa que essa data já estava programada para frente. Aí o que eu faço? Eu antecipo essa data e não aviso o técnico. Olha que bacana. Mesmo sem comunicar, a equipe de segurança do trabalho, que é responsável pela análise de riscos, ventilação, verificação de conformidades e liberação para o trabalho, a manutenção foi realizada pela empresa terceirizada. Ou seja, não houve liberação de forma nenhuma. Deixa eu ver aqui o negócio. Né? Não foi verificado de forma nenhuma se houve liberação, se tinha permissão de trabalho, se tinha APR. APR é uma análise preliminar de riscos, né? Não tinha nada disso. Olha só. Mesmo sem comunicar, né? Foi realizado. A análise de riscos é um conjunto de métodos e técnicas que, aplicada a uma atividade idêntica, identifica e avalia qualitativa e quantitativamente os riscos. O que é qualitativo, gente? Qualidade. Quantitativo, Quantidade. exato. Quando eu falo de riscos de acidentes, eu tenho como qualificar? Não. Tenho, Tem? tenho. Quando eu quero qualificar o risco, eu falo se ele tem ou se ele não tem. Você acabou de fazer isso ali em cima para mim? É trabalho em altura? É. Você não deu quantidade, você só falou que é. Concorda? Entendi. Eu dei qualificação. Se fosse um ambiente ruidoso, eu tenho como dar quantidade de ruído? Não. Tem. Tenho. Eu tenho um cálculo de dose, eu tenho medições pontuais, que eu posso fazer sem problema nenhum, tá? E eu posso qualificar também. Eu posso falar, olha, tem ruído. Pode usar abafador. Ah, quanto eu tenho? Não sei, mas eu, pela minha sensibilidade, ele está acima e você vai utilizar a proteção. É um ponto. Então, eu posso qualificar e quantificar, tá? Sem problema nenhum. As técnicas de análise de risco são de fundamental importância para o gerenciamento de risco, no sentido de evitar acidentes ou a repetição deles, né? Como também evitar perdas e danos. Enfim, vamos lá. No dia 7, né, na tarde do dia 7 de setembro, você recebe uma ligação do vigilante da empresa relatando que houve um acidente na caixa d'água. Você, sem entender nada direito, o que havia acontecido, foi até a empresa. Ao chegar lá, o vigilante lhe conta o que aconteceu e relata que o trabalhador estava fazendo a limpeza da caixa d'água, caiu dentro dela. Com a queda, sofreu várias fraturas.
teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado inconsciente para o hospital, vindo a óbito assim que chegou lá. Deu. Exato. Exatamente. E agora, você como técnico em segurança, hein? Responsabilidade de quem? Vai cair Da no seu colo. empresa. Quem que é o responsável da segurança da empresa? Tá, mas quem foi que antecipou e tudo e não avisou? É aí que a gente vai ter que aprender agora a fazer documentação. Gente, eu Joga no falo para papel. vocês, de boca só beijo. O resto é tudo no papel. É tudo no papel, tá? Aí eu passei uma instrução de 5 minutos. Ah, o professor tá rindo aqui do lado, mas é verdade, hein? E tem que saber de quem também, gente. Não é de qualquer um, não. Né? Passei uma instrução de 5 minutos. O que que eu faço? Bota pra todo mundo assinar que viu. Lista de presença, tira foto. Tira o seu do rumo, tá? Chamei o funcionário na sala para poder conversar. Faça uma ata. Geralmente, chame mais de um, para que tenha testemunhas, né, do que foi falado. Então, comece a criar documentos, gente. Olha só o pulo do gato aqui agora. Você analisou, né, o local do acidente, observou que a escada utilizada pelo trabalhador possuía apenas 10 metros. Quantos metros de altura tem a caixa d'água? 12, E a escada? 10. Faltou, né? Uhum. Faltou 2 metros. Como que ele subiu? Na pontinha, na pontinha. Só Deus na causa. Já é um problema isso aí? É. Já é um problema pra gente, né? E não havia nenhum meio de salvaguarda. Não tinha um guarda-corpo, não tinha uma escada, não tinha nada. No dia seguinte, a administração da empresa lhe chamou para conversar sobre o ocorrido. Eles assumiram a responsabilidade e querem que você faça uma análise do acidente. Emita um relatório elencando as causas e sugestões para que esse tipo de acidente não ocorra novamente. Além disso, eles querem que essa análise seja feita por meio de uma utilização de uma ferramenta em que as causas e efeitos do acidente sejam apresentados de forma gráfica, que é o anexo 2, né? O chamado diagrama de espinha de peixe, ou Pareto de Ishikawa, ou diagrama de Ishikawa, tá? Esse documento deve contemplar, no mínimo, 3 causas e, no mínimo, uma resolução. Tranquilo? Uma solução para aquilo lá. Certo, bora lá. Justificando, né, com a norma regulamentadora correspondente. No anexo 3. Cadê o anexo 3? Vamos pegar ele aqui. Folha resposta. Corre, Olha aqui. professor, você não vai sair daqui dessa aula antes de acabar isso, não. Ai, gente, ó, 7h52. Temos mais 5 minutos no máximo. Essa é só a primeira aula sobre isso. A gente pode trabalhar mais esse tema na próxima aula, sem problema. Aqui, olha só. Vou colocar os dados normais, né? Unidade operacional, o curso, a unidade curricular, a turma, docente, igual vocês fazem em todas as atividades. Eu vou começar a preencher os dados do funcionário, né, que foi acidentado conforme o anexo 1. Em seguida, preencho o anexo 2. Para hoje, como tarefinha para casa, vamos começar a preencher esse anexo 1 aqui, tá? Não precisa mandar nada agora no AVA para mim. Na próxima terça-feira, a gente vai destrinchar o Pareto de Ishikawa. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha para vocês para mostrar por que chama-se Pareto de Ishikawa, por que é espinha de peixe. Aí eu vou mostrar os 5 porquês também, e vocês vão
utilizando as duas ferramentas em conjunto, tá? Aqui, nome do empregado, dados do acidente, tipo de acidente, horas trabalhadas até ocorrência. Por que eu preciso preencher isso? Quem de vocês tem ideia? Ué, são informações, ué, ali rápidas. São os dados que eu preciso para poder preencher a CAT. Entendeu? Então, os dados que eu tenho na investigação de acidentes são os dados que vão para o preenchimento da CAT. Se eu não consigo coletar dados, eu não consigo preencher a CAT depois. Olha a importância. Certo? Certo. Ótimo. Em seguida, gente, vocês vão preencher o palito de Ishikawa, né? Ou o diagrama de espinho de peixe. E sugira, no mínimo, uma solução para cada causa, justificando com a norma regulamentadora. Certo? Como que eu vou justificar? Ah, quando eu falar em altura, eu vou falar sobre NR35. Quando eu falar da falta de EPI, eu vou falar da NR6. E vou relacionando de acordo com aquilo que eu vou falando. Tá? Mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também. Tudo bem? Gente, quem de vocês aí vai fazer a provinha do SAEP? Tava nem sabendo disso. Talvez seja outra turma, então. Eu vou estar com vocês aí em Catalão sexta noite e sábado cedo, né, para essa provinha do SAEP aí, botando a unidade. Então, essas variáveis. Tá? Tem que ver. Então, para quem não tem É uma prova que avalia o conhecimento de vocês quanto ao estudo de forma EAD. É igual aquela prova do ENAD. Mas isso nem faz quem quer ou o quê? Oi? Isso nem faz quem quer ou o quê? Não, são pessoas designadas pela unidade, né? Provavelmente de vocês não vai ser agora, vai ser mais à frente. E faz se você tiver disponibilidade também. Mas é sempre bom fazer. Entendi. Entendeu? Aí eu vou estar em Catalão. Terra boa. Sim, aqui é bom. Junta com o Koga. Não posso, não posso. Eu Né? sou um cara do bem. Depende do ponto de vista, né, Thiago? Sim, só não pode juntar com a Luísa. E agora? Tadinho. Não, mas aí vocês vão me dando dicas aí depois. Dicas Certinho, professor. boas. Dicas boas. Eu sei que tem um lago bacana aí, né? Em 3 ranchos. Não. Não tô falando tanto assim também não, gente. Eu falo dentro da cidade mesmo, tem um lugarzinho bacana de visitar. Vixe. Ou não? Eu lembro, há muito tempo atrás eu ia muito aí. Represa? Tem um monte. Não. Então talvez não tenha mais o lago da cidade. Sei não. Tem. Lá é o lago lá. É o Clube do Povo que o senhor tá falando. Clube do Povo? É o lago mais conhecido, né? Mas Eu sou mais humilde, né? A Luísa já vem com 3 ranchos, aí é complicado. Cidade pobre daquela. Tem pessoas que falam lagoa, lago, a gente chama de represa mesmo. Ai, gente. Não, mas tranquilo, gente. A gente vai se falando aí, tá? Se tiverem dúvida no preenchimento aí, pode me chamar, estou à disposição. Vou entrar em outra aula agora, porque senão o pessoal me bate aqui. Boa noite a todos. Vou jogar um futebolzinho aqui. Com Deus. Vai lá. O Thiago mais, ele já gente. fica vendo as aulas dentro da quadra. Tá certo, é AD, né, Thiago? Olha lá ele. Gente, eu tô achando que é brincadeira. O cara tá dentro da quadra mesmo, velho. Acabei de chegar. Ué. conheço essa quadra. Hein?
Ai, ai, até mais, Valeu, gente. tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.